verdade que os Cardinals são o time mais antigo da NFL, mas que eles não têm nenhum título, basicamente igual a Ponte Preta, que é o time mais antigo de São Paulo e que não tem nenhum título. É verdade que os Bears ganharam um jogo de Washington nos anos 40 de 73-0. 73-0. É verdade que quando a NFL foi fundada em 1920, o Tom Brady já tinha nascido? Você vai ver hoje, porque o episódio do Intensivito de hoje é sobre história da NFL. Entramos aí no bloco de histórias. A gente tava no bloco de coisas mais básicas. E aí agora a gente vai ensinar história aqui pra vocês. E que, querendo ou não, história é fofoca. E se tem uma coisa que eu sou boa nessa vida é fofoca. Então, vamos falar da história da NFL. Mas antes da gente começar o vídeo, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o like, se inscrever no canal do Endzone Brasil e ativar o sininho para você receber notificação do celular toda vez que tiver episódio novo de Intensivito no ar, ok? Então vamos ao vídeo. Então vamos lá, a história da NFL, ela não começa em 1920, mas a NFL ela foi fundada em 1920 com o nome de American Professional Football Association, Associação de Futebol Profissional Americana, que a gente pode também diminuir para a PFA, ou APFA. A gente não vai falar APFA, a gente vai falar APFA. E a NFL só foi virar a NFL mesmo em 1922, que eles mudaram o nome, né? Porque, querendo ou não, APFA é um nome bosta, NFL é um nome mais da hora. Naquela época existiam só 10 times dentro da NFL, que eram apenas de 4 estados diferentes. E eram times que participavam de ligas regionais, né? Ou seja, dentro aí do próprio estado, de maneira amadora, né? Como, por exemplo, os Cardinals e os Bears, né? Apesar de que os Cardinals, eles jogam de maneira amadora até hoje. Apesar de eles fazerem parte, né, de uma liga profissional. Mas tudo bem. Inclusive, só os Cardinals e os Bears que permanecem na liga até hoje. Que eles estavam na formação ali original de 1920 até hoje, eles continuam sendo parte da NFL. Mas a história do futebol americano que começa muito antes disso. O futebol americano ficou profissional em 1892, quando um humano chamado Bud Heffelfinger e um outro humano chamado Ben Sport Donnelly, eles foram pagos para jogar em um time, que era um time que chamava, olha só o nome do time, Allegheny Athletic Association, que era numa liga da Pensilvânia. E, se eu não me engano, eles ganharam, tipo assim, $25 para jogar no time. É complicado, galera, mas foi a primeira vez que um cara foi pago para jogar no time. Então veja bem, foi aí que surgiu o futebol americano profissional. Mas como que surgiu o futebol americano? Nos anos 1860, o futebol americano começou a ficar mais popular aí na América do Norte. O primeiro registro que se tem numa partida de futebol americano foi no Canadá, foi num jogo de futebol americano universitário que rolou na Universidade de Toronto, no Canadá. Mas, na verdade, tem outro registro em 1869, que foi um jogo entre a faculdade de Rutgers e Princeton, lá nos Estados Unidos. Enfim, aí a galera fica brigando, né? E qual que foi o primeiro jogo? Foi do Canadá ou foi dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos sempre quer falar assim, não, porque a gente fez primeiro. É que nem um avião, a mesma coisa. Eles falam, não, porque a gente fez primeiro. Mentira! Não foi. Foi o Santos Dumont. E aí o esporte virou uma verdadeira febre aí nas universidades americanas. E aí, durante muito tempo, o futebol americano, ele era muito mais popular nas universidades de maneira universitária do que de maneira profissional. Até mesmo, inclusive, depois da fundação da NFL. Depois da fundação da NFL, que era uma liga nacional, que tinha times de vários estados aí dos Estados Unidos, ainda assim, o futebol americano universitário era muito mais famoso. E demorou um tempo até pra ficar mais famoso do que o futebol americano universitário. Inclusive, vi um comentário sobre o O.J. Simpson esses dias, que, né, foi de O.J. Simpson, no caso. Ele jogava futebol americano universitário e os jogos que ele jogava lotavam. A galera ia, tipo assim, lotava o estádio só pra ver o O.J. Simpson jogar. E aí, quando ele foi pros Bills, não foi a mesma coisa. Até porque, coitado, né? Ele foi pros Bills. Ele poderia ter um time melhor. Coitado, não. Vamos voltar ao tópico do vídeo, porque senão eu vou me comprometer. Naquela época, o esporte, ele misturava as regras do rugby com as regras do futebol normal, né? O futebol da bola redonda. Eles chamam carinhosamente de soccer hoje em dia, né? Eles tiveram que mudar o nome de um esporte só pra eles poderem chamar o esporte deles de futebol. Foda, os caras são foda. É foda de complicado, não foda de da hora. Me respeitem, sou brasileiro. E muita coisa era diferente naquela época, né? Por exemplo, os jogadores, eles não usavam capacete. E aí o esporte era infinitamente mais violento do que é hoje. Inclusive saiu uma matéria no jornal, no começo dos anos 1900,
de que já tinham um registro de 100 pessoas que já tinham morrido jogando futebol americano. 100 pessoas que morreram jogando futebol americano, mano. Porque não usaram capacete. E os caras não tinham regra, eles só se pegavam lá na porrada e tal, tomava chute na cabeça e tal. Então, assim, óbvio que muitas coisas eram diferentes. Teve um cara que morreu recentemente. Ele morreu e voltou, mano. O Damar Hamlin. Não. Mano, eu tô falando muito sério. Foi literalmente isso. Ele tomou uma pancada no peito que deu aquele choque no coração, que ele para de funcionar. E aí ele morreu. Ele caiu lá, morreu. E aí foram lá e ele conseguiu, né? Conseguiram reviver ele, mas ele morreu. E ele voltou a jogar, mano. Sendo que ele ficou, tipo assim, muito tempo no hospital, assim, tipo, e depois ele voltou a jogar. E a NFL foi tão filha da puta que a NFL ela dá um prêmio de Comeback Player of the Year, que é o jogador que sumiu e voltou, que teve uma lesão e voltou. Não, calma. Tipo assim, eles chamam de comeback, que é um jogador que, tipo assim, tava fora dos... Entendeu? Ou o jogador que teve uma lesão e voltou a jogar super bem, tipo, ou um jogador que era muito bom uns anos atrás, agora ele tá mais velho e aí ele teve uma temporada boa, enfim. E esse prêmio era pra ele ser dado pro Damar Hamlin, porque, porra, caralho, o cara morreu. O cara morreu e voltou a jogar. Ah, mas ele não voltou a jogar tão bem. Gente, mas pelo amor de Deus, o cara morreu. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Eles foram aperfeiçoando as regras aí do futebol americano, né, pra que o esporte não fosse tão violento. Inclusive, eles estão aperfeiçoando até hoje, né, porque, pô, toda off-season... Ai, não, porque a gente vai mudar a regra de X coisa, né, NFL? Sempre estão mudando aí alguma coisa. Então, o que aconteceu? Era o estilo tático do rugby, do futebol e é isso. Basicamente, o esporte era um catadão aí de vários esportes diferentes. Enfim, agora voltando pro futebol americano universitário, né? Quando os jogadores universitários se formavam, eles jogavam nesses times amadores regionais por hobby, porque eles não recebiam nada pra fazer isso. E aí, quando a NFL foi fundada como APFA, aí que as coisas começaram a ficar um pouquinho mais diferentes, né? Mas a NFL, ela não foi a primeira liga que tentou se firmar aí de maneira nacional, né? Nos Estados Unidos, que nem eu havia dito. Mas a APFA, ela foi a primeira que deu certo. No caso, a NFL foi a primeira que deu certo, né? Porque as outras, elas flopavam. E foi aí que em 20 de agosto de 1920, na cidade de Canton, Ohio, que a NFL passou a existir como APFA. O primeiro presidente da APFA era um querido chamado Jim Thorpe. O Jim Thorpe jogava futebol americano profissional em um time que chamava Canton Bulldogs, que no caso era da cidade de Canton, Ohio Bulldogs. E naquela época, ele recebia $250 por jogo que ele jogava. $250. Vai parecer que é pouco, só que se você for levar em consideração que naquela época, nos Estados Unidos, uma casa custava $3 mil, não era tão pouco assim, né? É como se ele ganhasse, tipo, $7 mil por jogo. Óbvio que não se compara com hoje em dia, mas... Ele ganhava dinheiro, era um dinheiro ok. E quando ele era presidente, né, ele ainda jogava, tipo, ele jogava enquanto ele era presidente da NFL. E aí eles falaram assim, não vai dar pra você ser presidente, né, porque querendo ou não, você tá muito ocupado aí jogando futebol americano. Então eles botaram um mano que chamava Joseph Carr. Ele não é parente do Derek Carr, pelo que eu pesquisei, mas poderia ser, não sei. Esse cara também, inclusive, ele já teve uma liga de basquete, ele já teve um cargo na Minor League Baseball também. Então, assim, era um cara que entendia um pouco do assunto. E ele foi o primeiro presidente da NFL que deu certo. Logo quando foi fundada a EPFA, apenas times regionais ali de Ohio que faziam parte da liga. Mas aí eles foram introduzindo times de outros estados ali perto da região, aí a liga começou a virar mais de maneira nacional e eles viram que isso era uma coisa que, enfim, que daria certo. E os Cardinals e os Bears foram dois times que fizeram aí parte desse início da formação da NFL e que estão na liga até hoje, desde a sua formação inicial em 1920. Mas na época, os Cardinals, eles eram Chicago Cardinals. E os Bears, eles eram Decatur Staleys. Decatur é uma cidade e Staleys era uma empresa. Ela chamava EA Staleys, que era uma empresa de embalagem de comida. E tinha muito isso, tipo, os times, eles não eram tipo times, vamos abrir um time aqui de futebol americano só pela brincadeira. Não, tem uma empresa e aí a galera da empresa quer jogar futebol americano, então vou abrir um time de futebol americano da empresa. Isso era muito chato, né? Por que eu vou torcer pro time de futebol americano da IOC? Não vou torcer. Que
que chato, né? Tipo, tem que ter uma identidade aí com o bagulho. E aí as pessoas não assistiam, porque era chato. Inclusive, isso era o caso do seu querido Green Bay Packers, cara, o show. Porque os Packers era de uma empresa chamada Indian Packing Company, que era uma empresa de embalagem. Só que daí os Packers, eles foram entrar na EPFA em 1921. Inclusive, os Packers, curiosidade sobre o Green Bay Packers, eles são um dos únicos times aí da história esportiva dos Estados Unidos que nunca mudou de nome e nem que nunca mudou de cidade. É o único time aí de todos os esportes americanos que continua numa cidade pequena. É tipo Indaiatuba, Green Bay em Indaiatuba. É literalmente Green Bay em Indaiatuba. Eu acho que Green Bay é menor que Indaiatuba. Acho que Green Bay é tipo Jandira. É muito pequeno, mano. O Green Bay é muito pequeno. E aí, logo depois, em 1925, quem que entrou na NFL? O New York Football Giants, né? Os gigantes, os colossais New York Football Giants. E aí, depois, em 1930, entrou um time chamado Portsmouth Spartans, que depois, que iria virar o Detroit Lions. Então, esses são os times mais antigos aí da NFL, no caso. E aí, nesse meio tempo, em 1922, a EPFA se tornou a NFL, porque que nem eu falei, APFA era o nome de bosta e NFL era o nome mais da hora. Então eles mudaram. Basicamente foi esse o motivo do nome da troca do nome, né? NFL, que é National Football League, que acaba fazendo mais sentido, né? Porque é uma liga de futebol nacional, National Football League. Por que ninguém tinha pensado nisso antes? Porra, naquela época, a NFL não tinha organização nenhuma. Nenhuma. Os times, eles não tinham uma agenda a seguir, então, tipo assim, eles jogavam contra quem eles quisessem, quando eles quisessem. Tipo, eles se encontravam assim, bora jogar um rachadão aí no final de semana. Era basicamente isso, tipo, não tinha uma organização. Eles não tinham uma agenda a ser seguida. E aí, eles ficavam nessa, tipo, ganhava quem que tinha maior número de vitórias e menos número de derrotas. Só que os times, se eles não jogavam a mesma quantidade de jogos e se eles não tinham uma agenda, tipo, como que dava certo? Não dava certo. Por isso que o futebol americano universitário era muito mais popular, porque eles não tinha que torcer pra York e também porque eles sabiam quando que ia ter jogo, né? Inclusive, o pagamento dos jogadores, ele era horroroso. Tipo, você via uma galera, tipo, jogando nos Packers e nos Giants, que os caras que eram mineiros, tipo, os caras que eram mineiros, os caras que fritavam pastel, os caras que tinham, tipo, as profissões mais diferentes possíveis, jogavam nos Packers, jogavam nos Giants, jogavam nos Bears, porque o salário de jogar futebol americano não sustentava por si só. Eles tinham que fazer outras coisas. Tanto que, né, que nem eu falei, tinham times que eram times de empresas, tipo o Green Bay Packers, tipo os Bears, que eram o Decatur Staleys. Inclusive, bem no comecinho da NFL, né, grande maioria dos times foi à falência, porque literalmente ninguém assistia, ninguém torcia, não dava lucro pra ninguém, porque era ruim, gente, vai ter que falar isso aqui. Mas aí as coisas começaram a dar uma grande mudada aí. Os times de cidade pequena começaram a ir para cidades grandes, né, com exceção dos Packers, né, óbvio. E começaram a ter uns nomes mais legais, né. Com exceção dos Packers também, porque Packers continua sendo um nome chato, desculpa. Só que daí, o que aconteceu? Tinha alguns times que eles simplesmente usavam o nome dos times da MLB. E foda-se, tipo, por exemplo, os Steelers era Pittsburgh Pirates. Não era Pittsburgh Steelers, eles eram Pittsburgh Pirates também. Tinha o do beisebol e tinha do futebol americano, eles usavam o mesmo nome. Não entendi essa parte da história, porque que eles faziam isso. Mas, tudo bem, vamos levar em consideração que é 1930, né? Então, tipo assim... E, além disso, né, as coisas elas começaram a ficar mais organizadas também na NFL. Os times começaram a ter uma agenda a ser seguida, e aí eles dividiram a NFL em duas divisões, a divisão leste e a divisão oeste. E os times da divisão leste eram Philadelphia Eagles, Brooklyn Dodgers, que é o time da MLB, tipo, New York Giants, ok. Boston Redskins, que hoje em dia são Washington Commanders, né? Porque eles saíram de Boston, foram para Washington e eles trocaram de nome, graças a Deus. Compadre Washington, os compadre Washingtons. E o Pittsburgh Pirates, que era o Pittsburgh Steelers. E aí, na divisão oeste, a gente tinha o Chicago Bears, o Portsmouth Spartans, que ia virar os Lions, o Chicago Cardinals, né, que é os Cardinals, que só mudou de cidade, o Green Bay Packers e o Cincinnati Reds, que também é um time da MLB. Esse time não virou os Bengals depois. Ele só simplesmente parou de existir. E ficou um pouco parecido com o jeito que a gente conhece hoje, né? Porque o campeão da divisão oeste enfrentava o campeão da divisão leste
em um jogo só, que se chamava NFL Championship Game, né? Que era o campeão da NFL. Bem parecido com o Super Bowl, né? No caso, que os dois campeões de conferência se enfrentam no Super Bowl. Mas não era chamado de Super Bowl. Mas o Super Bowl ainda não existia. Mas a gente vai chegar lá. Calma, que a gente vai chegar lá. E aí, o que tivemos em 1936? Tivemos o primeiro draft da história. Se você ainda não sabe o que é draft, eu fiz um vídeo explicando, o vídeo da semana passada. Então, por favor, vai lá assistir. E aí, quem que quis organizar esse draft? É o dono dos Eagles, né? Porque naquela época os Eagles, eles eram pobres, eles não tinham dinheiro pra contratar ninguém. E aí não vinha nenhum jogador bom pros Eagles, os Eagles eram muito ruins. Ele falou assim, e se a gente fizer um draft? E a gente contratar jogadores aí do futebol americano universitário? Da hora, né, galera? E aí isso acabou rolando. E o primeiro draft da NFL, da história, ele foi meio flopado, né? Por quê? Porque os caras, eles não ganhavam um salário de gente, né? Não ganhavam um salário de gente. É tipo assim, vamos jogar esse final de semana contra os Packers e você ganhar $2 uma coca-lata. Mentira, não ganhava uma coca-lata porque a lata não existia. Você ganha uma coca de vidro e um salgado. E aí os caras iam, só que daí o que aconteceu? O primeiro escolhido do draft foi o Jay Bear Wanger, que foi draftado pelos Eagles. Ele decidiu simplesmente seguir a carreira dele de vendedor de borracha. Eu não sei o que significa, porque eu não consegui traduzir, porque em inglês era rubber salesman. O que seria um rubber salesman? Tipo assim, um salesman de borracha? Não sei, né? Mas tudo bem, estamos falando de 1936, né? Provavelmente naquela época existiam profissões que hoje em dia não existem. Se tem alguém aqui que me assiste meus vídeos e é um rubber salesman, por favor, comenta aí que eu quero entender o que faz essa profissão, porque eu não sei. Só que daí, o que aconteceu naquela época? O mundo foi impactado com a Segunda Guerra Mundial, né? E aí a NFL deu uma pausa, porque os jogadores, eles foram lutar na guerra. Apesar de que os Estados Unidos não sofreu, basicamente, com a guerra, né? Porque os Estados Unidos, eles não foram bombardeados, a não ser Pearl Harbor, mas que ficava no Havaí. Os Estados Unidos ficou intacto lá, só que daí os manos foram, né, foram pra guerra. Mas, ironicamente, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a NFL, ela deu uma decolada, né, ela melhorou muito, tipo, muito. Algumas regras mudaram, né, os jogos, eles iam começar a ser televisionados, as pessoas iam poder parar para assistir os jogos, porque elas sabiam quando que ia ter jogo. A gente teve mais time também entrando na NFL, né, que eram populares, que eram de outras ligas que tinham parado de existir, tipo o Baltimore Colts, queria virar o Indianapolis Colts. O San Francisco 49ers queria virar o San Francisco 49ers. E o Cleveland Browns, que não ia virar nada, que ia virar o Cleveland Browns. Na verdade, o Indianapolis Colts, o Baltimore Colts foi pra Indianapolis. E aí a cidade de Baltimore ficou sem nada. E aí o Cleveland Browns, o time do Cleveland Browns foi pra Baltimore, o time inteiro do nada. E o Cleveland Browns renasceu. E aí o time que já era de Cleveland, que se chamava Cleveland Rams, foi pra cidade de Los Angeles. Eu acho que é o time que vocês devem conhecer hoje em dia, né? Que no caso se chama Los Angeles Rams. E aí, foi a primeira vez que um time da NFL se firmou aí na costa oeste, ali na região da Califórnia, numa cidade grande. Então foi uma coisa muito boa pra NFL, porque as pessoas falavam, vamos assistir os jogos desses times aí, dessa tal de NFL. Que é da hora. E aí, em 1958, a gente teve o primeiro jogo da NFL a ser transmitido na televisão de forma nacional nos Estados Unidos, né? E foi a final da NFL, né? A final, o Championship Game, o NFL Championship Game. Que foi um jogo entre Baltimore Colts e New York Giants, que eram campeões, né? Da divisão leste e da divisão oeste, que se enfrentaram na final. Esse jogo, naquela época, ele ficou conhecido como The Greatest Game Ever Played, ou seja, o melhor jogo de todos os tempos, basicamente. 45 milhões de pessoas assistiram aquele jogo na televisão. 45 milhões de pessoas há 80 anos atrás, era muita gente. Muita gente. 80 anos não, foi em 1958? É, mas era muita gente mesmo assim. Tivemos também algumas questões aí nesse meio tempo que seria legal comentar, né? Vamos falar sobre. O dono do Boston Braves, que posteriormente iria virar o Washington Redskins, era um velho muito pau no cu, que se chamava George Preston Marshall. Por que ele era um velho muito pau no cu, né? Porque é óbvio que ele era racista. Ele era super a favor de proibir pessoas negras a jogarem na NFL. E aí, entre 1933 a 1945, a NFL proibiu. Assim, só podia ter jogador branco. E foda-se, só podia ter jogador branco. E é isso aí. Porque, segundo ele, isso ia agradar o povo do sul dos Estados Unidos, né? Que eram todos racistas, que nem o George Preston Marshall. Só que daí, em 1950, a NFL, ela quebrou essa barreira, né? Mas mesmo assim, o cuzão do Marshall, ele não deixou. Ele só queria jogadores brancos no time dele. Até que, em 1962, ele literalmente foi forçado a aceitar. E
E aí, nos anos 80, ele morreu. Uma hora ele tinha que morrer, né? E ainda por cima, esse velho ainda por cima tá no Hall da Fama. Porque, porque ele fez grandes contribuições. Que não sei. Tira o nome desse cara no Hall da Fama, né, Fel? Por favor. Alguém, sei lá, chuta a plaquinha dele. Foda-se. E aí, o que aconteceu também? Surgiu a maior inimiga da NFL. A AFL. A American Football League. A AFL era outra liga nacional de futebol americano nos Estados Unidos e que competia diretamente com a NFL aí nos anos 60. E os donos da AFL, eles eram muito mais ricos do que os donos da NFL, né? No caso, porque eles eram magnatas. Inclusive, grande maioria deles queriam comprar times da NFL, só que daí, por N questões burocráticas, eles não conseguiram comprar esses times da NFL. E aí eles falaram assim, não podemos comprar, então a gente vai fazer a nossa própria liga. Foda-se. Inclusive, o Lamar Hunt, que era dono do Kansas City Chiefs, que na época não se chamava Kansas City Chiefs, ele queria comprar os Bears, se eu não me engano, e ele não conseguiu, e aí ele falou assim, quer saber? Não tô nem aí, eu vou fundar minha própria liga, E aí os times que eram da lineup original da AFL, eles eram também divididos em duas divisões, né, a leste e a oeste, e aí a divisão leste era New York Titans, queria virar New York Jets, Boston Patriots, que depois eles iam para New England, ia virar o que vocês conhecem, Buffalo Bills, e Houston Oilers, que iria virar o Tennessee Titans. E aí a gente também tinha os times da divisão oeste, que eram Los Angeles Chargers, Denver Broncos, Oakland Raiders e Dallas Texans, que é o Kansas City Chiefs. Nossa, essa divisão era literalmente igualzinha, né? Não mudou nada, a divisão ela continua igual. Inclusive, a divisão leste, ela tá muito parecida também. A única diferença é que os Titans, eles foram pra outro. E aí entrou o Dolphins, que, tipo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, geograficamente falando. Mas, enfim. Os donos dos times da AFL, eles tinham dinheiro pra comprar os melhores jogadores da NFL. E aí, ficava nesse jogo de xadrez aí. Porque os times da AFL iam lá e falavam, eu vou te pagar R$1 milhão. Aí o time da NFL falava assim, não vou te pagar R$1 milhão, mas eu vou te dar mais visibilidade, você vai vir aqui, você vai construir uma carreira no futuro comigo. E aí eles ficavam trocando um com o outro, o jogador, eles não, tipo assim, os jogadores eles já estavam transitando entre si. E aí ficava nesse jogo de xadrez aí entre EFL e NFL e eles ficavam brigando. E aí, o que aconteceu? Os donos da NFL começaram a pressionar a liga para organizar uma fusão com a EFL. E a fusão, o acordo da fusão em 1966, ele finalmente aconteceu. As duas ligas, elas iam se fundir. No começo, a fusão ela era mais simples, né? Eles tinham um draft universitário em comum, né? Para as duas ligas elas começarem a ter jogadores meio parecidos, né? Ali da mesma galera, enfim. Aí eles fizeram o mesmo draft, fizeram um draft unificado para as duas ligas. E aí eles também começaram a jogar um jogo que era um título que era entre o campeão da AFL e o campeão da NFL. Título que hoje em dia a gente carinhosamente chama de isso, Super Bowl. Só que naquela época ele ainda não era chamado de Super Bowl, né? E as duas ligas, elas ainda não estavam fundidas. E aí, depois disso, né? Depois que começou a rolar essa fusão, a AFL e a NFL viraram uma liga só. Virando a NFL, continuou o mesmo nome, no caso, mas elas se fundiram. A NFL começou a ter duas conferências, que é a Conferência Americana e a Conferência Nacional, onde basicamente os times da Conferência Americana eram os times que já eram da AFL, enquanto os times da Conferência Nacional eram os times que eram da NFL. Então é por isso que geograficamente um monte de divisão acaba não fazendo sentido, porque acabou virando uma coisa mais política do que geográfica, mas ainda assim eles trocaram times entre conferências, porque a NFL, ela tinha mais times do que a AFL, né? Então eles tiveram que fazer um balanço, né? Que foi, por exemplo, o caso dos Browns, dos Steelers e dos Colts, que eles saíram da NFL e foram pra AFL. E aí, nesse meio tempo, também entraram alguns outros times na liga também, que nem o Seahawks e o Buccaneers. Então, a NFL, ela começou a ganhar a carinha que a gente conhece hoje em dia. E naquela época, o futebol americano se tornou, se não o maior esporte, o mais popular esporte dos Estados Unidos. Todo mundo parava pra assistir, todos os times tinham torcidas assim completamente fanáticas. E aí na década de 70, né, depois da fusão, a NFL tinha cada vez mais torcedores e foi aí na década de 70 que surgiu o tal do Super Bowl. Mas eu vou contar uma história do Super Bowl no vídeo que vem. Próximo episódio, história do Super Bowl. Vamos contar a história do Super Bowl para vocês. Desde
curiosidades, a história do show, quem que são os maiores campeões, quem que são os mais flopados do Super Bowl. Que time que não tem nenhum Super Bowl? Que time que não tem nenhum Super Bowl? Vou contar um spoiler pra vocês. Cardinals não tem nenhum Super Bowl. Mas enfim, depois da fusão da EFL com a NFL, a NFL começou a ficar mais parecida com o jeito que a gente conhece hoje em dia, né? Com alguns times a mais, alguns times a menos, times que mudaram de cidade do nada, times que mudaram de nome. Mas a estrutura e a essência da liga, ela basicamente continua a mesma. Eu fiz um vídeo, inclusive, de dinâmica da liga, de como que é que funciona o calendário, como é que funciona a pós-temporada da NFL, porque o campeão da AFC e o campeão da NFC se enfrentam no Super Bowl. Então você vai lá assistir também, porque tem esse vídeo de dinâmica da liga. Nós temos uma playlist desse vídeo, que eu não sei se você percebeu. Então você vai lá conferir, pra você ver todos os vídeos. A essência da liga continua a mesma e é óbvio que o estilo do jogo acabou mudando bastante, né? Porque, que nem eu falei, todo ano eles adicionam regras novas e coisas novas. E a tática do jogo, ela vai mudando. Todo ano. É por isso que o futebol americano é um jogo tão da hora. Porque cada vez que você assiste, você aprende uma coisa nova. E tá tudo bem, entendeu? Ninguém vai saber 100%. Porque é muita coisa pra entender. E é isso. São poucas pessoas que entendem 100%. A única pessoa que eu conheço que entende 100% é o Vini, que é social media do Endzone. Que, mano, aquele cara parece uma enciclopédia, velho. Eu nunca vi um negócio desse. Você fala assim, Vini, o Super Bowl de 1971, quem que marcou o touchdown da vitória? Ele sabe. Essa é a história da NFL até a era moderna. E aí, na era moderna, eu não vou contar um vídeo pra vocês, porque senão eu vou ficar aqui uma eternidade contando a história da NFL. Mas foi assim que a NFL ela foi fundada. Foi assim que a NFL passou a existir. A NFL foi fundada. E aí, a minha vida mudou pra sempre. No caso, eu não sei se você sabe, mas eu acho que talvez você esteja assistindo esse vídeo, provavelmente você saiba disso, mas eu ritei no TikTok esses dias, né? Falando da Bíblia, porque eu tô com hiperfoco na Bíblia, no caso, e aí tô lendo a Bíblia. E tô falando sobre no TikTok, entendeu? E aí as pessoas estão assistindo, porque eu conto como se fosse uma grande fofoca. A NFL, o futebol americano, foi o hiperfoco que eu tive. Porque eu assisti, se eu não me engano, o Super Bowl 50, que foi Panthers e Broncos, e aí eu vi aquilo e eu falei assim, eu preciso entender. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei a off-season inteira estudando futebol americano. Eu não tinha um puto de um jogo pra eu assistir. Eu fiquei a off-season inteira assim. Eu tinha um caderno, meu pai vai lembrar. Eu tinha um caderninho que eu anotava as regras, que eu anotava as formações, que eu anotava a história dos times. Eu tenho um caderno que eu preciso achar, inclusive. Quando eu achar, eu vou mostrar. E aí, foi um hiperfoco, porque eu fiquei muito tempo assim, tipo assim, futebol americano. E aí, eu fiquei tão focada que eu virei especialista no assunto. Comecei a trabalhar, comecei a gravar vídeos de futebol americano, tipo assim. Eu não quero que a Bíblia tenha o mesmo fim. Não quero, não pretendo trabalhar com Bíblia. Sem querer, você virou uma evangelizadora da Bíblia, da palavra de Jesus. Enfim, curiosidades aí. O futebol americano foi um hiperfoco pra mim. Então, se você quer entender futebol americano, vem comigo. Porque, no caso, eu já tive muito tempo pra estudar isso. Meu hiperfoco, ele aconteceu em 2015, 2016, então já faz um bom tempo, já vai fazer 10 anos aí que eu tô nesse hiperfoco que não passa. No caso, passou, só que agora eu tô trabalhando com isso, né? Deixa o like no vídeo, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal do Endzone Brasil, acompanhe as redes sociais e também ative o sininho pra toda vez que tiver vídeo novo do Intensivito e outro vídeo do Endzone, porque a gente tá fazendo alguns quadros novos, engraçadinhos, que vão sair aí do Endzone. Eu não sei se já saiu, mas a gente tá fazendo um quadro que chama Endzona, em que todo mundo no Endzone fica jogando joguinhos. E que tá muito engraçado. A gente gravou ontem, eu rachei o bico. Eu não sei se já foi no ar. Eu espero que já tenha ido. E esse foi mais um Intensivito. Seu intensivão de NFL comigo. Vê Vitor. Até o próximo vídeo. Tchau!